Santo e eterno Deus que estás nos céus, obrigado por entrarmos no sábado do teu descanso. Que o Senhor nos faça cavalgar sobre as alturas da terra e que o Senhor nos sustente com a herança do nosso pai Jacó, porque a tua boca o disse. Obrigado pelas boas circunstâncias em que nos encontramos aqui, congregados, unidos, com um propósito de estudar a tua palavra e transformar ou cooperar com o Espírito Santo para que a nossa vida seja transformada. Que possamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, deixá-las limpas, para que possamos ser apresentados diante de Ti, sem ruga, mácula ou defeito algum. Continua abrindo o nosso entendimento às mais avançadas verdades do terceiro anjo. Continua abrindo o nosso entendimento às mais avançadas reformas que temos que fazer na nossa vida. Capacita-nos para fazer essas reformas. Capacita-nos ao experimentarmos essa amargura no estômago que vem ao comermos o livrinho, para que possamos sair vencedores dessa experiência, porque, como a tua palavra diz, para aquele que tem fome e sede de justiça, todo o amargo é doce. Abençoa-nos ao estudarmos ou ao continuarmos estudando sobre a parábola do Adventismo e o clamor da meia-noite. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo ao nosso quinto estudo. Nós já passamos da metade. E nessa manhã nós paramos o nosso estudo no livro de Lucas, capítulo 19. Eu queria convidá-los a voltarem rapidamente no livro de Lucas 19. Começando no verso 41. A Bíblia diz: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E nós mencionamos que, assim como Nabal e Abigail foram visitados em 1 Samuel capítulo 25. Os judeus foram visitados quando Cristo veio a essa terra. O próprio Eu Sou, o Verbo que se tornou carne, veio e encarnou de forma humana e veio visitar o seu povo. Por isso Cristo diz que eles não conheceram o tempo da sua visitação. Da mesma forma, em cada movimento reformatório da história sacra, Deus visita o seu povo de alguma maneira. E quando Ele visita, existem algumas especificações que acontecem. Ou, em outras palavras, quando Cristo vem e visita o seu povo, Ele cumpre algo ou algumas coisas
antes da destruição, porque, de acordo com Lucas 19, Cristo fala sobre a destruição de Jerusalém pelo rei do norte. E nós vimos que o rei do norte, na história e no tempo de Cristo, era um símbolo de Roma. E Jerusalém, um símbolo da Igreja de Deus. Nós sabemos que nos nossos dias nós também temos estudado sobre o Rei do Norte, Roma moderna. E Jerusalém, o povo de Deus nos últimos dias. Só que antes da destruição de Jerusalém, Cristo andou no meio do povo por 3 anos e meio. E antes da destruição, ele cumpriu propósitos no meio do povo. E o tempo da visitação não foi somente a destruição, mas foi todo esse período em que Cristo andou no meio do povo. Quando Deus vem visitar o seu povo, ele anda no meio do povo, com lanternas, investigando. E nós vamos ver algumas coisas que acontecem durante esse tempo de visitação. E eu vou tentar ilustrar e mostrar para vocês aquilo que eu tenho visto na Bíblia, de que nós estamos vivendo no tempo da investigação, no tempo da visitação. Se existe um tempo em que nós temos que tirar o pecado totalmente da nossa vida, se existe um tempo que nós devemos fazer aquilo que Deus nos pede com relação a reformas, esse é o tempo. O tempo da investigação, do juízo investigativo. O tempo da visitação. Especialmente para aqueles que entendem que nesse momento histórico Cristo já não investiga os santos mortos, mas nós estamos no juízo investigativo dos vivos. Deus tem investigado cada um de nós. Deus tem visitado cada um de nós. Abram comigo no livro de Salmos e vamos começar o nosso estudo. Salmos capítulo 80. Salmos capítulo 80. Salmos capítulo 80, verso 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê, e visita essa vide. Quem é essa vide que é visitada em Salmos 80, verso 14? Abram comigo no livro de Isaías e vamos ver se Isaías nos dá a resposta. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Tudo certo aí, irmão? Isaías capítulo 5, verso 1. A Bíblia nos diz: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que dessas uvas boas, que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque esperando que desse uvas boas, veio a dar
uvas bravas. Pula para o verso 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Quem é a vinha do jardim de Deus? A casa de Israel. Pois quando Salmos 80 diz que Deus vem visitar a sua vinha, em outras palavras, Deus vem para visitar o seu povo. E quando Ele vem e visita o seu povo, Ele espera que o seu povo dê uvas boas. Mas ao invés de uvas boas, o que Ele encontra? Uvas bravas. Uvas talvez amargas, como fel. Talvez uvas que você não consegue digerir. Uvas venenosas para o nosso sangue. Aqui nós temos, mais uma vez, os frutos de justiça. E uma irmã veio a mim nessa tarde dizendo: irmão, não são os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, a Bíblia diz: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fé, temperança. O fruto. Muito interessante, porque quando você vê a escada de Pedro, em 2 Pedro 1, 2 Pedro capítulo 1, de todos esses dons, qual que é o mais alto da escada? É o amor. Assim como Paulo nos diz que de todos os dons, qual que é o maior? O amor. Para nós chegarmos no amor, você tem que ter todos os outros, como uma escada. Você não pode pular para o amor geral, não, você tem que ir degrau por degrau. A mesma coisa com o fruto do Espírito. Nós temos que ter todos. Se um está faltando, é porque o fruto não está perfeito. Abram comigo em Filipenses, capítulo 1. Lendo no verso 9. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Cristo Jesus para a glória e louvor de Deus. Deus esperava que a sua vinha produzisse frutos bons. Uvas boas. Mas o que aconteceu? Por alguma razão, nós produzimos uvas amargas. Isso me faz lembrar de uma visão que Jeremias teve no capítulo 24. Ele descreve duas cestas de figo. Você lembra dessa visão? Numa das cestas, os figos bons. Na outra cesta, figos podres. Muito interessante a visão. Ele diz que os figos bons são aqueles que obedeceram o conselho da muito firme palavra do profeta Jeremias, mas os figos ruins
são aqueles que desobedeceram e, como consequência, Zedequias e os seus servos seriam o quê? Destruídos pelo rei do norte. Em outras palavras, se você já está entendendo o livrinho, seriam destruídos ou cairiam quando o rei do norte entrar na terra gloriosa, e muitos cairão, de acordo com Daniel 11:41. E a Bíblia diz: o que mais eu poderia fazer pela minha vinha? Irmãos, Deus já fez tudo o que Ele podia. Toda a luz que Ele podia revelar, e eu não digo que não há de surgir mais luz, como um desdobramento da velha luz, glorificando a velha luz, mas a luz que nós temos hoje é suficiente para a salvação de cada um de nós. Amém. Nada falta. O que mais que Cristo podia fazer pela sua vinha? Sabe, quando Cristo vem e visita a sua igreja, Ele é misericordioso e Ele é longânimo. E Ele não vem destruir a sua vinha. Ele vem para dar salvação, para dar mais uma chance. Vejam comigo no livro de Lucas, capítulo 7. Qual é a primeira característica que nós vemos na visitação de Deus? Lucas, capítulo 7. Verso 11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. O que nós vemos aqui quando Deus visita o seu povo? A primeira coisa que Ele manda é um profeta. Deus manda a muito firme palavra de um profeta. E quando Ele manda esse profeta, a Bíblia diz que o povo temeu. Como assim o povo temeu? Primeira mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória. É o primeiro passo. O primeiro passo, Deus envia um profeta. Quem era esse profeta? Cristo. Qual era o trabalho desse profeta? Advertir o povo. Arrependei-vos e convertei-vos. Restaurar. E nós vamos ver que existe um trabalho médico missionário conectado com esse profeta, porque ele ressuscita o filho da viúva. E nós vamos analisar isso, mas eu quero levar vocês no livro de Mateus 23 agora. Porque Jesus não foi o primeiro profeta que Deus envia. Deus havia enviado muitos profetas antes. E o que o povo fez com os profetas? O que você acha que eles fizeram? Receberam a mensagem, os testemunhos dos profetas, testemunhos sobre regime alimentar, temperança, testemunhos sobre a reforma do vestuário, como nós aprendemos. O que sabe que eles fizeram com os profetas?
Mateus 23, olha aqui que a Bíblia diz. Verso 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matasse entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos, debaixo das asas, e tu não quiseste? Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Muita informação aqui. Nós não temos tempo para explorar toda a informação. Algumas coisas, entretanto, eu quero mostrar ou ressaltar. A primeira delas, vamos começar de baixo para cima. A primeira delas, Cristo diz, a vossa casa vai ficar deserta. Bom, mas por duas vezes, quando ele purifica o templo, ele diz, por que vocês fazem da casa do meu pai, ou da minha casa, um covil de salteadores? Primeiro Jesus chama a minha casa, a casa do meu pai, mas aqui já não é a casa do pai dele, já é a vossa casa. Isso me faz lembrar, na época de Ezequiel, quando você lê do capítulo 8 até o capítulo 12, você vê o Espírito de Deus, o Shekinah, que estava no lugar santíssimo, se movendo, saindo do lugar santíssimo e se movendo para o pátio, para fora do santuário, para o monte, até que ele abandona o templo. E quando Nabucodonosor vem e destrói a cidade, Jeremias e os seus servos pegam a Arca da Aliança e a mobília do santuário, a mesa de pães, o candelabro, o incensário, pegam tudo isso e escondem numa caverna. A glória de Deus já não estava lá. Aquele Shekinah, aquela presença que havia em cima do propiciatório, tinha saído. E quando Zorobabel e Esdras e Neemias e os profetas constroem o segundo templo, não há mais Arca da Aliança. Não há mais Shekinah, presença de Deus. O Espírito de Deus havia se retirado. A vossa casa. A vossa casa. A segunda coisa que eu quero mostrar para vocês, no verso 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis espalhar os filhos? Você quer me dizer então que quando Cristo veio, Ele veio para ajuntar? Você quer me dizer então que quando Cristo veio visitar o seu povo, Ele vem com uma mensagem que fala sobre o ajuntamento do povo de Deus? Me pergunto, que mensagem é essa que fala sobre o ajuntamento do povo de Deus? Eu me pergunto também, quantos anos Cristo confirmou a aliança quando esteve aqui na Terra? Anotem aí, Daniel 9, 27.
fala que ele confirmaria a aliança por quantas semanas? Quantos dias em uma semana? 7 dias. Quando você coloca o princípio dia-ano, são 7 anos. Cristo confirmaria a aliança por 7 anos. Quantos dias literais você tem em 7 anos? 2.520. Cristo veio confirmar a aliança por 2.520 anos. Porque Ele queria juntar o seu povo. Quando Deus visita o seu povo, Ele vem com um objetivo, Ele traz um profeta com o objetivo de ajuntar o seu povo. Curioso é que poucos são ajuntados, a maioria é o quê? Espalhado. E aí no verso 35 fala que o sangue dos justos profetas foram derramados, menciona Zacarias, Zacarias foi assassinado entre o santuário e o altar. Por que você acha que isso é tão importante para nós? O que você acha que lição espiritual existe nesse verso? Zacarias sendo morto entre o santuário e o altar, ou entre o pórtico e o altar? Abra comigo em Ezequiel 8. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel 8. Aonde que ficava o altar, onde eles queimavam as ofertas? No pátio. O pórtico, ou o santuário, que Jesus estava mencionando, era o lugar santo, a porta de entrada para o lugar santo. Zacarias foi assassinado entre o pórtico, entre o altar e a porta do lugar santo. Notem em Ezequiel capítulo 8, verso 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles virados para o oriente, adoravam o quê? Sol. O que nós temos aqui? Adoração ao sol, o Sunday Worship. Adoração ao dia do sol. Aonde? Entre o pórtico e o altar. No santuário, dentro da igreja. Quando Deus vem visitar o seu povo, a primeira coisa que Ele levanta é um profeta. Uma mensagem profética. Que tem como objetivo alertar o povo, ajuntar o povo. Mas veja, se você voltar comigo em Lucas 7, veja o que acontece nessa história que nós acabamos de ler no capítulo 7. Cristo ressuscita o filho daquela viúva. Lucas 7. E no verso 13 diz que, vendo-a, o Senhor moveu-se de compaixão, íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E Cristo ressuscitou o filho daquela viúva. Quem você acha? Porque, veja bem, os profetas, Cristo era um profeta, certo? Aprendemos que ele era um profeta. Nós sabemos que os profetas falaram coisas mais para os nossos dias do que para os próprios dias dele. Quem você acha que esse defunto representa?
esse defunto que é levantado dos mortos? Abram comigo o livro de Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo... Temos nós na Bíblia alguma descrição de mortos que ressuscitam, que se levantam, relacionados a essa história? Efésios 5. Quem é esse defunto que Deus dá nova vida a ele? Um novo sopro de vida, um novo espírito de vida. Quem é esse defunto que ao Cristo passar e visitar a cena desse funeral, acontece um reavivamento? Efésios capítulo 5. Começando no verso 13. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Porque diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Aqui está o chamado. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ande não como loucos, como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Despertai-vos dos mortos. Andais como sábios, não como nécios. Isso é uma mensagem para nós, irmãos. Abram comigo em Apocalipse 3. Apocalipse 3. Apocalipse 3, verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás o quê? Quer dizer que não importa o nosso nome, mas o que mais importa para Deus é as nossas obras. Nós podemos ter nome de que vivemos. Em outras palavras, podemos aparentar que estamos vivos, mas pelas nossas obras, isso nos mostra que nós estamos mortos. Você sabia que, de acordo com a Bíblia, você pode andar, você pode correr e ainda está morto? Morto para Cristo, mas vivo para o mundo. Morto para a natureza divina, mas vivo para o pecado. Deus quer realizar um reavivamento na nossa vida. Um reavivamento na nossa experiência. Eu coloquei 2 passagens do Espírito de Profecia na apostila, na página 17. Página 17, número 8. Cristo vem visitar sua igreja. E quando Ele visita a sua igreja, Ele vem através de um profeta, ou da muito firme palavra do profeta, para ajuntar o seu povo. Mas o que Ele encontra? Ao invés de frutos bons, vem frutas bravas, amargas. Ao invés de uma igreja viva, Ele encontra uma igreja morta. E Ele precisa fazer um reavivamento na igreja.
Precisamos nós de um reavivamento na nossa igreja? Nos foi dito que é a nossa maior necessidade um reavivamento. Se nós precisamos de um reavivamento é porque nós estamos mortos espiritualmente. Notem essa passagem do livro Testemunhos, volume 2, página 114, número 8, citação número 8. Foi-me mostrado que, como um povo, somos deficientes. Nossas obras não estão de acordo com a nossa fé. Como chama isso? Quando as nossas obras não estão de acordo com a nossa fé? Hipocrisia. Esse era o fermento dos fariseus. Fermento dos fariseus. Nossa fé testifica que vivemos sob a proclamação da mais solene e importante mensagem que já foi dada a mortais. Que mensagem é essa que é tão importante, que é a mais importante mensagem já dada a mortais? E nós estamos sobre a proclamação dessa mensagem. Vamos lá. A terceira mensagem. Nossa fé testifica que vivemos, já lemos essa. Entretanto, à plena vista deste fato, nossos esforços, nosso zelo, nosso espírito de sacrifício não estão à altura do caráter da obra. Sabe, Cristo pode nos repreender a noite inteira. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele pode. Às vezes a gente é que repreende as pessoas sem amar as pessoas. Mas Cristo, Ele não tem problema em nos repreender, porque Ele diz que eis que repreendo a todos quanto amo, sê zeloso, pois arrepende-te. Devemos despertar dentre os mortos, e Cristo nos dará a vida. Em outras palavras, quando nós não vivemos de acordo com a fé que nós professamos, quando as nossas obras não correspondem à mais solene mensagem de advertência já dada aos mortais, é porque nós estamos mortos. Misericórdia, irmãos. Próxima citação, número 9, Testemunhos, volume 6, 426. Muitíssimos dos que hoje compõem nossas congregações estão o quê? Mortos em ofensas e pecados. Vão e vêm como a porta abre sob seus gonzos. Durante anos escutaram complacentemente as verdades mais solenes e comovedoras, mas não as puseram em Portanto, são cada vez mais insensíveis à preciosidade da verdade. Sabia que quando você escuta a verdade, você rejeita, e você escuta e você rejeita, você começa a criar calo, começa a calejar o coração, e aí você fica insensível. Conheço uma pessoa que tem tanto calo no pé que você pode enfiar uma agulha no pé dele que ele não sente nada. O nosso coração fica assim, insensível. A espada de dois gumes que deve penetrar o coração. Portanto, são cada vez mais insensíveis à preciosidade da verdade. Os testemunhos comovedores de reprovação e admoestação não os movem ao arrependimento. As mais suaves melodias de origem divina, vindas através de lábios humanos, a justificação pela fé e a justiça de Cristo, não lhes arrancam uma manifestação de amor e gratidão. Embora o mercador celestial, notem isso, lhes exiba as joias mais preciosas da fé e do amor, ainda que os convide para dele comprar ouro refinado no fogo, vestimentas brancas e colírio, para que vejam, endurecem o coração contra ele e deixam de trocar a sua mornidão pelo amor e zelo.
Embora professem piedade, negam-lhe o poder. Se continuarem nesse estado, Deus os repudiará, ou em outras palavras, Deus os vomitará da sua boca. Estão se incapacitando para ser membros da família divina, da sua família. Você conhece algum profeta que viu nas suas visões um vale cheio de ossos secos? Vamos lá então. Mortos em pecados e ofensas. Irmãos, nós temos que estar mortos para o mundo e vivos para Cristo. Nós temos que ser crucificados com Cristo, morrer para o mundo e tomar parte no poder da ressurreição. O velho homem morto e enterrado, e o novo homem, a natureza divina viva na nossa vida. Ezequiel 37, verso 1: E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Existe, mais uma vez, isso aqui é um estudo à parte. Nós não temos tempo para analisar cada detalhe, mas eu queria apontar algumas coisas pertinentes ao nosso estudo. A primeira coisa é que Ezequiel vê um vale de ossos secos. Quando alguém morre e você encontra os ossos só, é porque ele já morreu há muito tempo, certo? E se os ossos estão secos? É mais tempo ainda. Então, a condição da casa de Israel aqui é essa. Quando Deus vem e mostra para Ezequiel essa visão, a morte já havia ocorrido há muito tempo. Há tanto tempo que os ossos estavam secos. Mas quando Deus apresenta um problema, Ele sempre apresenta uma solução. E aqui está a solução. Deus diz: profetiza sobre os ossos. É a muito firme palavra dos profetas que faz o trabalho de reavivamento nos ossos. Duas profecias, ou dois momentos que nós vemos aqui. A primeira, no verso 7, quando Ezequiel profetizou, houve um ruído, um reboliço ou uma sacudidura nos ossos. E eles se juntaram, porém não havia vida neles. O segundo momento é no verso 10. E ele profetiza, e o Espírito que
que vem dos quatro ventos entra e eles se reavivam. 2 momentos. Quando Deus vem visitar o seu povo, a primeira coisa que Ele faz, Ele manda um profeta. E esse profeta tem uma mensagem de ajuntamento. E esse profeta traz um reavivamento espiritual, baseado nessas 2 profecias de Ezequiel. A primeira delas é o rebuliço, ou o ruído que ele escuta. O que é esse ruído? O que é esse ruído que faz com que os ossos da casa de Israel, da casa do adventismo, se junte e se levante? Que ruído é esse? Abram comigo. Estou escutando Amém? Louvado seja Deus. Eu sei que tem gente aqui que realmente estuda a Bíblia. Abram comigo em 1 Reis. Capítulo 18. Notem que a Bíblia diz um ruído. Que ruído é esse que junta os ossos? Nessa primeira fase da restauração da igreja, da restauração do vale de ossos secos. Tudo isso no tempo da visitação. Notem em 1 Reis 18, verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Qual é o ruído que a chuva... Ontem nós tivemos chuva sobre a terra. Qual é o ruído que a chuva faz? Trovão. Esse é o ruído da chuva. Você quer me dizer então que o ruído que Ezequiel escuta quando ele profetiza é o ruído de um trovão? Se você olhar aquela palavra ruído em Ezequiel 37 significa trovão. Mas nós não precisamos do grego e do hebraico. Nós podemos vir na palavra de Deus, através do método do texto provado, e mostrar que o ruído é um trovão. Mas o que é esse trovão? O que significa esse trovão? Abram comigo no livro de Jó, capítulo 37. Algumas vezes, quando o meu irmão Lucas, o meu irmão Dario, quando eles estão traduzindo aqui, algumas palavras no inglês são diferentes do português. E às vezes nós temos que pegar atalhos diferentes para chegar na mesma conclusão. Por exemplo, em Daniel capítulo 11, verso 40, nós na língua portuguesa não temos a palavra whirlwind. Simplesmente tiraram do texto, não sei porquê. E isso nos toma mais tempo no português para dar uma volta maior para comprovar a mesma coisa. A gente consegue, mas toma mais tempo. Mas nesse caso, o benefício agora está em português. Porque a palavra ruído em 1 Reis capítulo 18, em inglês é sound, som. Mas em português é ruído. Mas significa a mesma coisa, é o ruído da chuva, o ruído do trovão. A propósito, quando você lê naquele capítulo, verso 41, verso 42, 43, 44, no verso 44 você tem finalmente, depois de 7 vezes orando, a chuva finalmente vem. E eu não sei se eu estou me antecipando, se vai ser falado, mas você tem 1 Reis 18,
41, 42, 43, 44. Eu sei. Deixa eu deixar isso para lá agora. Ezequiel, Jó 37. Jó 37, verso 1. Sobre isso também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi a indignação da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por baixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois disso, ruge uma voz, ele troveja com a sua voz majestosa, e ele não os detém quando a sua voz é ouvida. Com a sua voz troveja a Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não podemos compreender. O que nós vemos aqui? Quando Deus fala, Deus troveja. O ruído do trovão, de acordo com esse verso, é a voz do Senhor. Pessoal, aonde que nós temos na Bíblia Deus falando com voz de trovão? Monte Sinai. Onde mais? Nós vamos ter que descobrir isso no próximo encontro, porque o meu tempo acabou. Quando tocar o sino? Apocalipse capítulo 10. Apocalipse 10, verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido com uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Quem é esse anjo que tem o rosto como o sol, os pés como coluna de fogo? Cristo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão da tribo de Judá, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não escrevas. Nós temos Cristo clamando como trovões. 7 trovões. E nós aprendemos que os 7 trovões são a delineação de eventos que ocorreram entre a primeira mensagem angélica e a segunda mensagem angélica. 1798 a 1844. Rugindo como um leão, 7 trovões emitindo as suas vozes. Abra comigo em Amós 3. Vamos deixar a Bíblia ser mais específica. Nós sabemos, são eventos entre 1798 a 1844, mas também são eventos o quê? Futuros, que irão acontecer quando a história de 1798 a 1844 se repetir. E essa é a nossa história.
E nós aprendemos que 1798 alinha com o quê? 1989, o tempo do fim. Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Quando nós vemos o leão rugindo e 7 trovões emitindo as suas vozes, que mensagem é essa? Uma mensagem profética. Profecia sai da sua boca. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Pode Deus, preste atenção nisso, pode Deus revelar algo para Ezequiel e não necessariamente revelar para Amós? Eu não estou falando em contradição. Eu estou falando Deus revelar algo para um específico profeta, mas para um outro profeta, aquilo está selado. O que significa estar selado? Nós lemos, João estava a pronto de o quê? Escrever, mas Cristo selou os 7 trovões e disse, não escreva. Por quê? Porque os 7 trovões eram um teste para o povo de Deus. Era melhor, nos é dito no Espírito de Profecia, era melhor que o povo não soubesse o que eles iriam passar. Era um teste. Para produzir as sábias e as nécias. Sabe por que eu digo isso? Porque um dos argumentos contra essa profecia, que nós encontramos por toda a Bíblia, de maneira clara, mas quando você vai nos escritos do Espírito de Profecia, você não encontra o número 20 ou 2550 de forma... 2520, obrigado. De forma clara. Só porque ela não falou, só porque ficou selado e ela não escreveu, Deus diz a João, sela os 7 trovões, não escreva. Não escreva. Só porque João não escreveu, não significa que os 7 trovões são, ou não são algo válido, não é algo válido. Não é algo inspirado, pois o próprio Cristo emitiu os 7 trovões. Algo para a gente pensar. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós agradecemos porque o leão da tribo de Judá venceu e abriu o livro selado com 7 selos, aumentando o conhecimento dessa última geração. Que nós possamos pegar o livro, comer o livro que é doce em nossa boca, mesmo a experiência sendo amarga, Pai. Que o Senhor nos ajude a permanecer fiéis. Abençoa o alimento que vamos receber agora. Obrigado pelo pão do céu, o pão que desceu do céu e nos alimentou durante todo esse dia. Mas agora que o Senhor abençoe a comida física e que venha nutrir o nosso corpo e nos dar vida e saúde. Amém. Possamos comer para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.